Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Hoje nós estamos de volta aqui em Jerusalém para mostrar esse vídeo para você no nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, arqueologia, e o vídeo de hoje é um vídeo especial. Eu estou no alto do King David Hotel, o hotel mais famoso daqui de Jerusalém. Esse hotel já abrigou presidentes, primeiros ministros de vários países, autoridades como Dalai Lama e muitos outros. E aqui do alto desse prédio, eu posso ver Jerusalém lá no fundo. Então muitas pessoas me perguntam como é Jerusalém. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da cidade, só um pedacinho, tá bom? Ali você tem os muros da chamada Cidade Velha de Jerusalém. Mas cuidado com esse termo Cidade Velha de Jerusalém. Muitas pessoas pensam que a Cidade Velha que nós vemos hoje coincide com a antiga cidade de Jerusalém dos tempos da Bíblia. Mas não, isso não é verdade. Esses muros que você está vendo aqui são do século XVI, foram construídos pelo sultão Suleimã o Magnífico. É claro, algumas partes da muralha seguem também a linha da muralha dos tempos de Cristo. Então, em alguns pequenos setores ali, a muralha coincide com a muralha do tempo de Jesus, ou seja, a muralha de Suleimã está construída em cima da muralha dos tempos de Jesus, mas em outros pontos ela não coincide, tá certo? E o que você está vendo aqui? Bom, nós estamos olhando a chamada porta de Jafa. Não dá para ver bem a entrada por aqui, que ela fica lateral. Essa porta de Jafa tem esse nome porque ela dá direção para a chamada cidade de Jafa, ou Yafa, ou Jope, ou Yafo também em hebraico. Essa cidade, Jope, é a cidade que está relacionada à história do profeta Jonas. Você se lembra disso? Ele foi pegar um navio em Jope e Deus mandou que ele fosse para a Síria, mas ele foi para Tarsis. Além disso, a cidade de Jope também é mencionada no Novo Testamento, num episódio em que Pedro estava ali em Jope, quando um anjo apareceu para ele falando que ele deveria pregar para um homem que estava em Cesareia Marítima. E de fato, pouco tempo depois, alguns emissários desse homem de Cesareia Marítima acabaram chegando ali. Pedro foi com eles até Cesareia e batizou esse homem chamado Cornélio, o primeiro não judeu que se converteu ao cristianismo, pelo que nós saibamos ou entendamos da história. Então a cidade de Jafa, ela fica nessa direção, ou Jope, e a porta então chama-se Jafa, porque ela vai nessa direção. Mas se você olhar, depois da porta de Jafa, entre ela e o muro, tem uma abertura. Até tem um carro que aparentemente está saindo lá agora. Você está vendo um carro preto, algumas pessoas se movimentando e o carro está saindo dali. Perceberam? O carro começou a descer. Olha lá. Essa entrada aí foi uma entrada que Guilherme, ou Wilhelm, que era o grande rei da Prússia, daquele território que depois viraria Alemanha. Ele veio a Jerusalém, mas na sua altivez, no seu orgulho, ele queria entrar por uma porta, por um lugar que ele seria o primeiro a estrear ali. Ridículo, né? O orgulho humano. Por isso mandaram quebrar um pedaço do muro do século XVI, apenas para que Guilherme II pudesse entrar na cidade. Bom, há males que vem para bem. Esse muro permaneceu quebrado e hoje é uma entrada ali de carros, para facilitar quem quiser entrar em carros em Jerusalém. Tem inclusive uma van branca entrando lá agora. Se você entrar na cidade e virar à direita, você vai dar no chamado bairro armênio da cidade. É que essa cidade antiga de Jerusalém, essa cidade velha, ela é dividida em setores. Então você tem o bairro armênio, que é de maioria cristã. Você tem o quarteirão cristão também, onde está, por exemplo, a Igreja do Santo Sepulcro. Você tem o bairro muçulmano, o bairro árabe, e você tem o bairro judeu também dentro da cidade. E quando você anda lá, você percebe a diferença dos bairros. Na verdade, até já me deram uma sugestão. Quem sabe agora, ou quando eu voltar aqui em julho, eu vou fazer um dia uma live, que eu vou andar dentro da cidade ali, vocês vão poder acompanhar comigo. Mas hoje eu só quero dar um briefing para vocês assim, uma introdução, um resumo, tá certo? Outra coisa que chama atenção lá dentro, a gente só está podendo ver um pedacinho dela, é o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada que você está vendo ali. Essa cúpula dourada é considerada hoje um dos centros mais sagrados para o islamismo. Algumas pessoas erroneamente chamam essa cúpula dourada de a Mesquita de Omar, mas ela não é mesquita, não é de Omar. Ela foi construída ali em 692 depois de Cristo
é um santuário muçulmano, porque a crença islâmica é que deste lugar Maomé, o profeta Maomé, teria subido até o paraíso, e aqui também ele teria conversado com Jesus, Abraão e Moisés, ou Issa, como eles falam em hebraico, Jesus, Musa, que seria Moisés, e Ibrahim, Abraão. E daqui ele então teve a ordem, a clarividência para começar o Islã. E aquele lugar ali onde você vê essa cúpula, na verdade, quando você coloca no Google Jerusalém, panorama, essa cúpula sempre aparece como um cartão postal de Jerusalém. Ela está no mesmo lugar do antigo templo da época de Salomão e também da época de Jesus. É uma ironia da história, que o local do templo de Jerusalém, do templo judaico, hoje é ocupado por um santuário muçulmano. E na mesma esplanada, você tem também, aqui não dá para ver, do outro lado ali, a mesquita de Al-Aqsa. Daqui não dá para ver bem Al-Aqsa, seria um outro domo, na verdade dá sim. Se vocês olharem aqui, você tem a cúpula dourada e aqui você tem uma cúpula branca. Essa cúpula branca é a sinagoga do bairro judaico de Jerusalém. E atrás da cúpula branca, aí você tem uma outra cúpula cinza escuro, que ali seria a mesquita de Al-Aqsa, que também tem relação direta com essa tradição de Maomé ter ido até o paraíso. O que mais que eu posso mostrar para vocês aqui? Nós temos uma torre ali. Essa torre é o ponto mais alto dentro da cidade velha de Jerusalém. Essa torre é a torre do Redentor, da Igreja do Redentor. É uma igreja luterana, uma igreja protestante que está lá dentro. Então foi uma torre construída pelos alemães e também faz parte do complexo da cidade velha de Jerusalém. Ou seja, Jerusalém é uma cidade maravilhosa, cheia de histórias. Por onde você passa aqui, você esbarra numa peça de antiguidade, seja ela da antiguidade clássica, falando, por exemplo, da Grécia, de Roma, do período bizantino, ou também da antiguidade do cristianismo e do judaísmo, enfim, a história da Bíblia Sagrada. Lá à frente, vocês começam a ver, ali seria o Monte das Oliveiras. Você está percebendo um morro lá em cima, tem uma parte branca dele, seria o cemitério judaico. Esse cemitério até aparece no filme A Lista de Schindler, o cemitério judaico mais famoso que nós temos aqui de Jerusalém. No alto você tem uma torre também católica, que é onde eles demarcam, tradicionalmente, isso aqui a gente não pode afirmar na história, o local de onde Jesus teria sido o assunto ao céu, e ali, como eu falei, seria o Monte das Oliveiras. Foi daquele lugar que Jesus pôde contemplar Jerusalém aqui embaixo. E se eu seguir mais à direita aqui, nessa direção, eu darei no deserto da Judeia. Ou seja, o deserto da Judeia está bem aqui. Então você tem o deserto da Judeia. Aqui de onde eu estou, até é possível ver uma montanha lá na frente que já faz parte do deserto da Judeia. E esta igreja, que aparece aqui com um cone meio cinza, é a chamada Igreja do Galicanto, porque essa região aqui é considerada hoje o Monte Sião, o Monte Sião. E provavelmente foi na região do Monte Sião que Jesus teve a Santa Ceia com seus discípulos. Onde? Não sabemos. Os católicos construíram aquela igreja ali, chamam de Galicanto, que acreditam que ali foi onde Pedro havia traído Jesus, então eles colocam que a casa do sacerdote seria ali, mas arqueologicamente falando nós não podemos fazer essa afirmação. São tradições religiosas. Mas entre as tradições, há muita coisa aqui que nós podemos marcar com um X de um tesouro, porque há uma certeza arqueológica acima de 90% de que aquilo aconteceu naquele lugar. Quando eu venho com grupos aqui em Israel, geralmente eu separo o que nós vamos ver em 3 categorias. Então eu já vou dizendo para você se algum dia você vier para Israel comigo. Primeira categoria, quando eu digo que algo é tradição, é apenas uma maneira educada de dizer que aquilo não é verdade, que nós não temos nenhum apoio na arqueologia para aquilo. Quando eu digo que algo é provável, probabilidade, é como se eu dissesse assim, o apóstolo Paulo esteve nessa região aqui, pode ter sido 500 metros para baixo, 1 quilômetro para cima, nessa região, probabilidade. E quando eu falo X, é que a chance arqueológica é acima de 90%, tá certo? Então nós temos tradição, probabilidade e o X. O pessoal que já veio comigo aqui até brinca, Rodrigo, isso aqui é X, isso aqui é X, e dá para ver muitos territórios aqui da Terra Santa, não só de Jerusalém, marcados com X.
Agora, já que eu falei tanto de pessoas que vêm aqui comigo, eu quero terminar o vídeo relembrando um convite que eu fiz no início desse mês. Todos vocês que se inscreverem no plano anual do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, você vai poder concorrer a uma viagem comigo aqui para Israel, com tudo pago. Tudo pago, você só vai ter que pagar os presentes que você levar para os parentes. Você pode vir comigo para cá, numa data que seja adequado na sua agenda, é claro, fique tranquilo, tá certo? É um presente que o NASP está dando para você. Por quê? É uma maneira de, além de estimular você a participar também do curso, também, de certa forma, agradecer a todos vocês que estão ajudando a construir o Museu do NASP, porque você sabe, esse curso, A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, está erguendo o primeiro museu de arqueologia bíblica do Brasil. E você é meu convidado. Então faça a inscrição no plano anual esse mês, só esse mês, até o último dia do mês, até a meia-noite do último dia do mês. Aí você estará concorrendo a uma viagem comigo para cá e eu vou poder dar um abraço em você, agradecer. Na verdade, nós já trouxemos uma senhora aqui que ela participou outra vez também desse concurso e ela ganhou e nós a trouxemos para cá e a gente pôde fazer um vídeo com ela aqui mostrando, olha gente, ela veio mesmo, tá vendo, a coisa é séria. E agora o NASP resolveu também premiar alguns de vocês aí, alguém entre vocês que vai fazer agora a matrícula, a inscrição nesse mês que nós estamos, tá bom? Então eu aguardo você, você vai conhecer a Terra Santa, vai ter conhecimento bíblico através do curso que nós estamos oferecendo e de quebra vai ajudar a construir o primeiro museu de arqueologia bíblica do Brasil. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu aguardo você nas aulas da Bíblia Comentada com Rodrigo Silva e quem sabe numa viagem pessoalmente comigo aqui para as Terras Santas.